Boa tarde, meus queridos irmãos, irmãs. Estamos aí no dia 12, não é? De abril. E 12 de abril de 2021 é a segunda-feira da segunda semana da Páscoa. Ontem nós celebramos nas nossas comunidades o Domingo da Misericórdia, não é? Festa da Misericórdia, instituída assim pelo saudoso Papa São João Paulo II. E espero que todos tenham se refeito, não é? Espiritualmente com essa festa. Alguns até vão poder dizer: padre, foi bem difícil se refazer espiritualmente porque eu não pude ir à missa presencialmente. Concordo com vocês. É muito difícil se refazer à altura não podendo ir à missa. E ninguém venha querer alegar que assistir à missa online é a mesma coisa e que é bom, porque nem é a mesma coisa e nem é bom, tá? Quem disser que é bom, pode ser que o diga por ser uma pessoa acomodada, não é? A igreja, ela sempre defendeu a pertinência da transmissão das missas, sobretudo para os enfermos que não podem sair de casa mais para ir à igreja, tem dificuldade de locomoção. Eu me lembro bem que quando eu ia para o Ceará visitar meus avós, minha avó, coitada, não podia mais ir à igreja, né? E assistia a missa todo dia pela televisão. E participava, ficava de pé nas horas que era para ficar em pé. E fazia a comunhão espiritual dela. Agora, perguntasse para ela se ela preferia estar ali na sala ou ir à igreja, ela dizia que gostaria de ir à igreja. E quando tinha quem pudesse buscá-la em casa e levar, ela ia muito feliz. Então, missa online é um paliativo para se escutar a palavra. Mas nós, católicos, temos por verdade revelada que a palavra não nos foi servida apenas ao ouvir, ela nos foi servida ao comer. Ela não é comida no sentido espiritual apenas, ela é comida no sentido material. Então, qual cristão se conforma com uma transmissão online? O cristão ainda preso ao judaísmo e não imerso na nova aliança. O judaísmo tinha a primazia da palavra, a palavra pregada e escutada, especificamente o judaísmo de cunho farisaico, né, do partido dos fariseus, que era o judaísmo sinagogal, das sinagogas. A igreja não é uma sinagoga, entende? A igreja é a nova aliança, no Cordeiro. Então não basta para nós ouvir a palavra. Ouvir a palavra é importantíssimo, essencial, fundamental. Mas a escuta da palavra nos introduz no mistério da ingestão da palavra, que é a liturgia eucarística. Por isso a Santa Missa, ela é composta por duas mesas. A Santa Missa tem a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. A liturgia da palavra forma, educa,
coração, o comportamento, e predispõe o coração para a liturgia eucarística, na qual se come a palavra, não é? Na Sagrada Eucaristia. Então nós temos vivido um período em que, por suposto zelo para com a vida humana, a liberdade religiosa tem sido questionada, tá? Eu cresci ouvindo profecias de que chegaria esse tempo. A gente imaginava, quando ouvia as profecias, profecias que diziam: desejareis entrar numa igreja e não podereis, as portas estarão fechadas. A gente imaginava que seria uma coisa tão apocalíptica, no sentido de que seria uma guerra, de que entraria assim de repente um regime totalitário por meio de um golpe. Mas não, a coisa ela está maquiada, e tão bem maquiada que muitos creem na maquiagem e nem questionam o que está por trás dela, né, por debaixo dela. E muitas pessoas me perguntam: padre, o que o senhor acha? Padre, o que o senhor pensa? Padre, a gente confia no senhor. Padre Douglas, a gente confia no seu tato. A gente vê que o senhor é uma pessoa que estuda, que lê, que é informado. A sua palavra é muito importante para a nossa formação de opinião. E as pessoas me cobram muito uma fala, uma formação, uma palestra, enfim, o que quer que seja, a respeito do tempo que nós estamos vivendo, nesse período de pandemia, mandos e desmandos políticos, comportamentos sociais, ideologias, enfim, tudo isso tem emergido. E as pessoas estão bastante perdidas sobre o que pensar. E aí eu tenho visto todo tipo de comportamento, não é, a respeito. Há pouco tempo fui abordado por uma pessoa que disse: padre, não fica falando sobre esses assuntos não, vamos silenciar e rezar só, né? É o chamado comportamento pietista, né? Eu nem diria pietista, porque o pietismo, por mais errado que fosse, ele era uma corrente intelectual até. É mais um comportamento piegas, né? Bem piegas, de quem não enxerga o cristianismo de uma perspectiva unilateral, né? Que é a da fé, que precisa, que é uma perspectiva inegociável. Não se pode olhar sem a fé, mas você tem que olhar com fé, com razão, com doutrina, com espiritualidade e com profecia. Enfim, tem vários aspectos da fé cristã, dos quais se deve olhar a situação. Mas o que eu tenho a dizer a princípio, sobre tudo isso? Existe uma ânsia do nosso povo, que é uma ânsia formada por uma mentalidade social. Nós cristãos precisamos superar essa ânsia, porque essa ânsia está errada. Que é o quê? A nossa sociedade, por conta da educação que recebeu, uma educação bastante defasada, o nosso povo, na sua grande maioria, acostumou a ter uma ânsia por respostas rápidas, pontuais e precisas. Entende? Então, padre, o que o senhor acha sobre isso? O que elas esperam que eu diga? Eu acho aquilo. Pronto. Em um vídeo assim de 5 minutos eu dar a solução para os problemas da face da terra. Eu chamo isso de simplismo.
O nosso povo, porque o nosso povo é parte da população, e a população está formada assim, né, com esse tipo de limitação. Nosso povo cristão está simplista em muitos aspectos. Você quer entender como se deve entender tudo que está acontecendo ao redor? Você precisa ir profundo, sabe? Fundo em questões de evangelho, de doutrina, entende? Para ver o que está por trás de tudo isso, entende? Basicamente, o que eu tenho sentido falta é uma formação, um estudo profundo do nosso povo a respeito de doutrina social da igreja. Tá? O que é a doutrina social da igreja, meus queridos? Ela é uma parte da teologia católica, da doutrina, não vou nem só dizer só da teologia. É uma parte, um recorte da doutrina católica a respeito da vida humana neste mundo. É o que nós chamamos em teologia de applicatio fidei. Como a fé cristã se aplica em termos práticos nas diversas esferas da vida social, ou seja, da nossa vida humana neste mundo, nos nossos vínculos, então em família, em comunidade e em sociedade de maneira geral. Meus queridos, nós temos doutrina a respeito disso. Não é brincadeira. Nós temos doutrina. E se é doutrina, é revelação a partir do evangelho. Sabe? Olha, quero mostrar para vocês. Com certeza vai aparecer ao contrário, né? Porque a câmera está virada para mim. Mas alguns já devem ter visto esse livro aqui, ó. Se chama Compêndio da Doutrina Social da Igreja. Tá? Isso aqui foi publicado durante o pontificado de São João Paulo II. É claro que depois da publicação do compêndio vieram outros documentos sobre doutrina social, né? Por exemplo, os de Bento XVI e os do Papa Francisco, mais recentes. Fora outras notas do Pontifício Conselho Justiça e Paz, que é o Pontifício Conselho responsável por isso, não é? Então, meus queridos, a igreja ela tem uma palavra precisa a respeito da nossa vida em família, a respeito de como o cristão deve pensar e se portar na economia, como o cristão deve pensar e se portar na política, quais as opiniões, e não se trata de opinião, se é doutrina, nós pensamos com a igreja. Não tem isso de cada um tem a sua opinião sobre política. O cristão não. Todos deveríamos convergir, porque há uma doutrina, entende? Deveríamos convergir, ao menos naquilo que há de mais fundamental. Existem valores que são inegociáveis, não é? Inegociáveis. Então eu quero propor a vocês que gradativamente, paulatinamente, a gente comece a meditar sobre alguns pontos de doutrina social, não é? E mais para frente eu gostaria de tecer um curso sobre isso, da gente pegar o evangelho, pegar os textos da palavra de Deus a esse respeito, consultar os santos padres e ir formando opinião, sabe? Porque nós estamos vivendo num tempo em que
Não é a doutrina que está nos governando. O que está governando boa parte dos cristãos é a mídia. E quando parte de dentro da igreja, quem está nos governando são teologias sociais e não a doutrina social. Porque mesmo dentro da igreja, muitos receberam ideias distorcidas, entende? Ideias distorcidas sobre vida social, vida política, disfarçadas com o termo doutrina social da igreja. E na verdade aquilo não é doutrina social. Boa parte é teologia da libertação, principalmente aqui na América Latina, aqui no Brasil. Muitos clérigos, bispos, padres, aprenderam a teologia da libertação, mas só que eles aprenderam não com esse nome. Eles realmente acreditam que as convicções que eles têm são a doutrina social da igreja, quando na realidade não são. Eles estão convictos de uma teologia específica da libertação e passam às margens da doutrina social, não é? Há muito tempo eu penso em fazer isso, sabe? Muito antes de acontecer tudo que está acontecendo agora, em conversas com seminaristas da nossa diocese, com outros padres, ou até com amigos teólogos, eu venho falando. Olha, não é de hoje. Me vem aqui a memória uma conversa que eu tive sobre isso em 2015, 6 anos atrás. A respeito desse assunto, eu dizia, olha, os meus professores de doutrina social da igreja, na faculdade, quando eu tive, eram todos de teologia da libertação. E eram todos simpáticos a ideias de esquerda. De tal forma que eu realmente acreditava, só olhando assim da porta da sala de aula para dentro, eu imaginava que a doutrina social da igreja inclina as pessoas que a estudam para ideias de esquerda. Eu realmente acreditava nisso, porque como é possível que todo mundo que ensina doutrina social da igreja é simpático à teologia da libertação? Como é possível? Mas eu era aluno, eu tinha que estudar. Então lá na ementa da disciplina, doutrina social da igreja, tinha os textos. E eu ia atrás dos textos. E um dos textos era esse. Compêndio de doutrina social. E no compêndio, meus queridos, você vai olhando nos rodapés, tudo que o compêndio diz, ele cita de que documento ele tirou. E eu comecei a ir atrás dos documentos, né? Você tem aqui Centésimos Annus, Gaudium et Spes, Sollicitudo Socialis, Laborans Exercens, 80º Annus, Popularum Progressio, Familiares Consórcio. Enfim, vários documentos. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ler os documentos enquanto eu tinha as aulas de doutrina social. E começou a ficar evidente que uma coisa era o que está nos documentos e outra coisa eram as distorções que os professores faziam. Eu descobri que eles não ensinam nas faculdades de teologia católicas, eles não ensinam doutrina social da igreja. Eles ensinam teologia da libertação e ideias de esquerda. E por que eu estou falando isso para vocês? Sobre faculdade de teologia. Porque o seu pároco da sua paróquia estudou na faculdade de teologia. Porque boa parte dos bispos das nossas dioceses estudaram em faculdade de teologia. Então eles receberam aquilo. E às vezes o povo de Deus está esperando dos nossos pastores uma fala acertada sobre o contexto atual, mas eu preciso alertar vocês, a maioria dos nossos pastores não teve um bom ensino social. Quando eu digo ensino social, da doutrina católica a respeito de como se deve pensar sobre temas sociais, temas políticos, sobre mídia, sobre vida, sobre família, enfim, sobre política, sobre tudo. Não receberam.
A situação é mais grave do que vocês pensam. Eu tô fazendo um desabafo aqui com vocês. O tempo todo ficam mandando mensagem para mim no Instagram ou no Messenger. Padre, mas os nossos bispos não vão falar nada, não vão fazer nada. Filho, eles já estão falando, eles já estão fazendo. Sabe o que eles estão falando? Eles estão fazendo? O que eles estão falando? Isso mesmo, não precisa ir na missa. Isso mesmo, tem que fechar as portas. Filho, eles estão do lado de quem nos oprime. E eles não estão de acordo com a doutrina social. Tá? Eu preciso dizer. Agora, nós precisaríamos estudar. Tá certo? Estudar o que é a doutrina social. Então, estudar com profundidade os princípios da doutrina social. Um pouco de história, né? Principalmente história do Brasil, porque aí você começa a entender como o clero foi sendo infiltrado de certas ideias. E uma vez o clero infiltrado, eles foram formando o povo. Né? E quando eu comecei a ler Compêndio de Doutrina Social e os documentos, o que eu descobri, meus queridos? Que uma pessoa que estude com seriedade a doutrina social e com profundidade os documentos sociais, ela jamais, eu repito, ela jamais será simpática a absolutamente nada que tenha a ver com ideias ou propostas de esquerda. Jamais. Se você vê uma pessoa que tem ideias de esquerda, proposta de esquerda, e ela diz que leu doutrina social, que estudou doutrina social, então ou ela lê e não entendeu, ou ela lê e distorce, ou ela não leu, tá? Ou ela é mau caráter, ou ela é ignorante. Uma ou outra. Sensata e inteligente ela não é, com certeza, tá? Eu estou dizendo isso com convicção, porque isso aqui eu já li, olha, se eu pudesse mostrar para vocês, isso aqui é tudo riscado, rasurado. Eu já li tanto esse compêndio, tanto. E fora os documentos. A minha pós-graduação, minha primeira pós-graduação foi em doutrina social da igreja. Eu tenho material, eu tenho vídeo, eu tenho texto, eu tenho artigo, eu tenho tudo sobre isso. Tudo, eu gastei anos da minha vida lendo isso. Eu estou dizendo para vocês com convicção. Não é possível ser formado na doutrina social e ter simpatia a qualquer ideia, proposta ou comportamento de esquerda. Porque quando a esquerda parece propor... Quando eu digo esquerda, gente, eu não estou falando só de partidos políticos, eu estou falando de teologia da libertação também, tá? Teologias progressistas dentro do cristianismo, tá bom? Então, esquerda de maneira geral. Não é possível. Porque quando a esquerda parece propor algo que tem a ver com o cristianismo, né? Por exemplo, opção pelos pobres. Isso é uma proposta cristã e está no Evangelho. Opção preferencial pelos pobres, isso eu concordo. A promoção do pobre, concordo plenamente. Políticas públicas que favoreçam os mais vulneráveis, concordo. Meus queridos, tudo isso é doutrina social. Então, o que devemos fazer? Né? O que? Aí a teologia da libertação e qualquer grupo de esquerda aponta corretamente, tá? Eles apontam certo. Ó, o que deve ser feito é isso. Só que há uma pergunta a ser feita depois do o que é a seguinte: como faremos isso? É aqui no como que a teologia da libertação erra, que a esquerda erra. Porque o como pretende dar conta de chegar ao o quê, não é? Então, vou dar um exemplo. Para quem é aqui de São Paulo vai entender o que eu vou dizer. Queremos ir à Aparecida. Ah, muito bem. Então, Aparecida é o quê, né? Qual é o nosso destino? Aparecida.
Como chegaremos lá? Aí a esquerda diria o seguinte: olha, pegue a Castelo Branco. Pegue a Castelo Branco. Vocês que são aqui do estado de São Paulo, dá para chegar em Aparecida pela Castelo Branco? Não dá. A Castelo Branco, ela vai sentido Paraná, sentido Mato Grosso do Sul. Quem quer ir para Aparecida tem que pegar a Dutra, né? O Ayrton Senna, Carvalho Pinto, aquela que vai sentido Vale do Paraíba, sentido Rio de Janeiro. Então, a doutrina, a teologia da libertação e as ideias de esquerda, elas fazem isso. Elas, no seu discurso inicial, elas propõem um objeto correto, mas os meios que ela apresenta para alcançar aquele objeto são absurdos. Alguns deles são satânicos, demoníacos, anti-evangélicos. É isso que eu quero dizer. Então muitos se apegam ao discurso inicial da teologia da libertação ou da esquerda. Mas eles não percebem que, em nome do discurso inicial, elas vão introduzindo você a uma forma equivocada de pensar. Uma forma distorcida de pensamento, entende? Há uma epistemologia equivocada. O que faz da proposta inicial uma utopia, que é inclusive um termo usado por Marx. Uma utopia. Porque você gera um movimento de pessoas, de grupos, de partidos, no caso da igreja, de comunidades, de planos de pastoral, que passam a vida inteira perseguindo um objetivo que nunca é alcançado. E por que ele nunca é alcançado? Porque eles insistem em tentar pelos meios que não levarão àquele fim. Entende? É o que nós temos visto na igreja há anos, e na sociedade atual, não é? Olha só, eu tenho uma estola aqui, então eu vou ver o que acontece se eu soltar essa estola. Ela caiu. Eu vou soltar de novo para ver o que acontece. Caiu de novo. Muito bem. Eu gostaria que ela subisse. Então, quem sabe se eu soltar pela terceira vez, ao invés de cair, ela sobe. Ela caiu. O que nós estamos vendo, meus queridos, na sociedade atual é a intenção de que uma coisa suba, mas querendo, para fazê-la subir, tomar a mesma atitude que já foi tomada até aqui e a fez cair. Se eu soltei 2 vezes e ela caiu, o que te faz acreditar que se eu soltar uma terceira ela vai subir? Isso é ciência. Então, os nossos governantes, muitos dos nossos governantes têm feito as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Nós temos sido governados em municípios e estados por verdadeiros idiotas, né, delinquentes. E como mudar isso? Meus queridos, nós podemos mudar mudando os governantes. Nós precisamos formar o nosso povo. O nosso povo. Nós precisamos nos aprimorar. Então eu vou começar a fazer algumas lives a respeito desses assuntos, tá? Porque eu já tô ficando um pouco estressado, sabe? E eu quero começar a falar disso enquanto ainda me resta um pouco de caridade na maneira de expor, para que eu não seja tão agressivo, porque eu já estou à beira de começar a me tornar agressivo e eu não quero. Eu quero ajudar o povo de Deus a pensar a doutrina social da igreja, e pensando a doutrina social da igreja, comece a se libertar de ideias erradas, comece a não se sujeitar mais a ordens que não podem ser dadas. É algo que faz parte da virtude da obediência. A virtude da obediência é uma virtude cristã. Quando é que um cristão deve obedecer? Ele deve obedecer, em primeiro lugar, em caso de dúvida. Então a obediência lhe dá paz, lhe dá segurança. E ele deve obedecer quando uma ordem dada não desdiz o direito divino.
Não é? Onde está isso? No Evangelho. O que é que se dá a César? O que é de César? O que é de Deus não se dá a César. O que é de Deus se dá a Deus. Então tem ordens que nos são dadas, mas não poderiam ser dadas. Eu não posso obedecer uma ordem que não pode ser dada. Entende? Eu devo obedecer a ordens que me podem ser dadas, ainda que eu não as ache razoáveis, pertinentes, mas se ela pode ser dada, eu tenho que obedecer. Enfim, vocês estão vendo que eu estou abrindo aqui várias gavetas, só para que vocês tenham uma ideia de panorama. Tá bom? Então, mais adiante, mais para frente, nós vamos começar a pensar um pouco a respeito desses assuntos de doutrina social, que tem muito a ver com como você vai planejar a sua vida. O pessoal aí que quer se casar, que tem família, vocês precisam conhecer de doutrina social, porque a doutrina social é o que vai trazer respostas sobre filhos, procriação, né, estilo de vida familiar, educação, né, tudo isso é doutrina social, tá certo? Então essa live de hoje foi uma introdução a esse meu plano. Espero que uma boa parte do povo me acompanhe nessa empreita. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe grandemente. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.